e vamos dar continuidade à primeira carta ao Timóteo e desde já um abraço muito forte aos irmãos que nos ouvem e queria especialmente mandar um abraço muito forte ao nosso irmão Benjamin e ao nosso irmão Alex. Já ouvimos um pequeno áudio do nosso irmão Alex, mas eu não o conheço pessoalmente, mas um dia ainda lhe dar um abraço. Se não for aqui, há de ser no céu. Por isso, um abraço muito forte, Alex, e estamos a orar por ti e pelo nosso irmão Benjamin também, e da nossa parte, sempre que precisar, é só dispor. Um abraço muito forte àqueles que nos ouvem. A nossa irmã Filomena, em São João da Madeira, também um beijinho muito grande para ela. E vamos dar então início ao estudo bíblico e vamos ler então a primeira carta a Timóteo, capítulo 1, e a palavra de Deus diz-nos assim. Vamos ficar de pé, irmãos. Apóstolo Paulo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que se desviando alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na minha incredulidade. E a graça do nosso Senhor sobreabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é a palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Podemos sentar, irmãos, e foi a leitura da palavra de Deus. Vamos agora então ouvir o nosso irmão Alberto. Um abraço muito forte para ele. E depois, se algum irmão quiser partilhar connosco algum pensamento, que esteja à vontade. Mas vamos então, para já, ouvir o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esse momento tão importante com os irmãos, em oração, intercessão, comunhão e principalmente estudo das Escrituras. Voltando agora para estudar a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso agora, indo para o verso 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. A famosa frase que sempre escutamos, tal pai, tal filho. Qual filho não gosta de imitar o pai? Desde o pequenito, desde aquele que é bebé, gosta de imitar o pai. E se espelha nas virtudes do pai. O apóstolo Paulo aqui, ele faz menção a este jovem Timóteo como seu verdadeiro filho.
Porém, olhando as Escrituras, no capítulo 16 do livro de Atos, nós vamos descobrir, logo no primeiro e segundo verso, que este jovem Timóteo era filho de um pai grego e de uma mãe judia. E a sua avó, segundo Timóteo 1,5, professava a mesma fé, temente a Deus. Porém, o filho que aparece neste verso é o gnésio no original, no sentido de um filho verdadeiro, um filho legítimo. E Paulo usa exatamente este termo, contrastando com aquilo que está em Hebreus, capítulo 12, verso 8, que significa notos, bastardo, filho ilegítimo. Paulo faz questão de adotar ou de chamar Timóteo de meu filho legítimo na fé. O contexto de todo o assunto, a tradução melhor seria meu filho por meio da fé. Mas a tradução da Almeida Corrigida, quando trata de na fé, filho na fé, mostra um relacionamento próximo, mostra uma afeição, um afeto, um carinho, uma atenção específica, exclusiva do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. E este termo Paulo só vai aplicar exatamente a Timóteo e a Tito, a ninguém mais. Perceba que esta é a analogia que o apóstolo Paulo gosta de trabalhar e nós precisamos perceber quando se trata de uma analogia, quando se trata de uma alegoria. Alegoria é um recurso literário e não um método de interpretação. Vamos separar para não dar confusão. Olhando Gálatas, capítulo 4, lá no verso 19, nós vamos encontrar esta analogia que o apóstolo Paulo faz, exatamente neste ponto. Paterno, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Esta era a preocupação do apóstolo Paulo, e esta figura ilustra exatamente o trabalho doloroso, delicado, o trabalho sério da evangelização, da vida de fé, do caminhar, que é um desenvolvimento, um crescimento. E quantos de nós já não vimos dentro da igreja pessoas chegando com todo o entusiasmo e empolgação, mas logo abandona o caminho da fé, desiste da igreja, muda-se para outro lugar, outras pessoas. Porém, a vida de caminhar na fé é uma vida semelhante ao nascimento, novo nascimento. Isso requer cuidado, trato, carinho, pegar no colo, tratar com cuidado, para não machucar, e assim a pessoa crescer com saúde, se fortalecendo. O apóstolo Paulo, ele conheceu Timóteo pessoalmente na sua segunda viagem missionária, assim chamada e conhecida, que está registrada em Atos 16. Porém, na sua primeira viagem, lá para trás, em Atos 14, o jovem Timóteo participava do grupo dos discípulos, ouviu a pregação do apóstolo Paulo, aceitou a mensagem da graça e viu também a reação do povo com relação à pregação do apóstolo Paulo. Como o apóstolo foi recebido com ofensas, perseguições, maus tratos, Timóteo assistiu a tudo. E somente depois, quando Paulo volta para esta cidade, Listra, que ficava no norte de Israel, hoje Síria com a Turquia, naquela região, nesta cidade de Listra, todos davam um bom testemunho do jovem Timóteo. Em Atos 16, então, Paulo convida esse jovem a caminhar junto com ele, a participar do evangelismo, a evangelização nas igrejas, crescimento, assistência, e jovem Timóteo caminha junto com ele. Um jovem ativo, preocupado, interessado, caminhando sempre ao lado do apóstolo Paulo. Timóteo estava com Paulo logo do início, quando Paulo escreve as cartas às igrejas da Tessalônica. 1 Tessalonicenses 1, verso 1,
Segundo a Tessalonicenses 1, verso 1, o jovem Timóteo já estava junto, participando da equipa do apóstolo Paulo, ministrando também com as igrejas, relatando ao apóstolo Paulo situações, problemas, questões que a igreja sofria no primeiro século, levando para o apóstolo tudo aquilo que acontecia. E as cartas eram produzidas, muitas vezes, por narrativas e informações trazidas pelo esse jovem Timóteo. Mas ainda nós vamos ver em Atos 17, lá no verso 14, Paulo saiu da Macedônia, da Caia, região norte da Grécia, e deixa Timóteo nessa localidade exatamente para ajudar no trabalho de fortalecimento da fé daqueles irmãos. A importância deste discípulo de caminhar junto com o apóstolo. Na terceira viagem missionária de Paulo, assim conhecida, Atos 19, lá no verso 22, mais uma vez, o jovem Timóteo está junto, sempre presente, trabalhando, informando, edificando. Em 1 Coríntios 4, lá no verso 17, nós vamos ver a importância de Timóteo quando Paulo o deixa para trabalhar e tratar com a igreja grega. 1 Coríntios 4, no verso 17, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. O cuidado que Paulo tinha com Timóteo, o respeito, a reverência, era recíproco. O jovem Timóteo o respeitava, considerava, obedecia, imitava o apóstolo Paulo. E esta atitude de Timóteo fazia com que Paulo sentisse mais responsável por aquele jovem, e assim o tomando como filho. Mais ainda, nós vamos ver em Hebreus 13, 23, que este jovem Timóteo também foi preso, também sofreu, mas ficamos felizes porque durante todo momento de prisão sempre estava presente com o apóstolo Paulo, imitando, considerando, respeitando e levando a sério. E que assim sejamos nós também. E Deus nos abençoe. Amém. Nos vários episódios e nas várias facetas da sua vida enquanto aqui esteve na Terra, havia sempre alguma coisa, quando ele ia fazer algo e havia um milagre, ele queria sempre que a própria pessoa que usufruía desse milagre participasse do trabalho em si. Havia sempre qualquer coisa, nem que fosse abrir a boca e dissesse que queria ser curado. Havia sempre algo. Ou seja, é tão bom quando o Senhor quer partilhar connosco a sua obra. E é bom quando nós vemos o apóstolo Paulo e quando nós vemos aqui na palavra de Deus, quando fala em esperança nossa. Então, mas isto acordamos de manhã e acordamos assim, esperançosos nas promessas que o Senhor... Não, nós temos que nos alimentarmos da palavra. É a própria palavra em si. Se nós não tivermos um compromisso com Deus... Eu hoje falava com o nosso irmão David Gomes e nós tivemos uma boa conversa e era o que ele dizia e nós falávamos um pouco e nós vemos ao longo da história do homem, de homens de Deus, que muitos estiveram perto do Senhor, estiveram mais perto quando as coisas não estavam bem. Porquê? Porque eles agarravam-se à palavra. Era a palavra que nos dava esperança, era a palavra que nos dava, é a palavra que nos deve dar ânimo. Mas triste é, irmãos, é quando tudo nos vai bem e nós pomos esta palavra maravilhosa que é a palavra do Senhor de lado. Como se nós só precisássemos dela, só precisássemos das promessas do Senhor, só se tivéssemos, de facto, a verdadeira esperança de que o Senhor cuida, a verdadeira esperança daquilo que o Senhor fez e daquilo que vamos usufruir quando nós estamos mal. Que não seja assim, irmãos. E o apóstolo Paulo, a preocupação dele, de facto, era esta, era que aqueles que estivessem ao lado dele estivessem firmes. E esta mesma esperança, e nós podemos ler em Timóteo, em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 1,
e no versículo 18, a palavra de Deus diz-nos assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. E como é que os nossos olhos são iluminados? Pela palavra, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua esperança, da sua herança nos santos. Ou seja, é através da palavra que nós conseguimos alimentar esta esperança no Senhor, naquilo que Ele fez e naquilo que Ele ainda nos vai dar, por aquilo que Ele já fez. É esta mesma esperança que nós lemos na primeira carta aos Tessalonicenses, e nós vamos ler no capítulo 4 e no versículo 13, que a palavra diz-nos assim: não quero, irmãos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Se nós de facto não estudarmos e não lermos, nós não sabemos, não temos não vamos ter esperança. Não vamos ter esperança naquilo que nos está reservado, naquilo que o Senhor fez, naquilo que ainda nós temos para usufruir. Não vamos estar firmes e convictos da mensagem que o Senhor nos dá hoje como igreja. Triste é, irmãos, quando nós temos esperança em algo vago, em algo que supostamente nós pensamos que até seja verdade. Vamos ter esperança numa coisa assim? Nós temos que ter esperança, de facto, naquilo que é verdade, naquilo que é uma certeza. E isso só nós podemos obter através da palavra de Deus. Porque é esta mesma esperança que nós temos no Senhor que aumenta a nossa fé e o nosso amor. É que é fácil abrir a boca e dizermos amamos, amamos. Mas se nós não nos alimentarmos da palavra, a verdadeira fé e o verdadeiro amor, nós não o vamos obter. E nós podemos ler na carta aos Colossenses, e mais uma vez o Senhor aqui tem a preocupação de nos mostrar, na carta aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 5, a palavra de Deus diz assim, perdão, vou ler o versículo 4, do versículo 3 ao versículo 5. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ou seja, pela palavra, mais uma vez, esta fé e este amor que estes irmãos tinham pelos outros, era porquê? Pela esperança que eles tinham. Não era porque sim, era pela esperança que eles tinham. Então, de facto, a esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos por aquilo que Ele já fez, pela sua ressurreição, essa mesma esperança, nós só conseguimos obtê-la lendo a palavra, tendo este compromisso com o Senhor, que por sua vez e por consequência aumenta a nossa fé e aumenta o nosso amor para com os santos, para com os outros. Então esse tem que ser o nosso propósito e esse tem que ser o nosso foco. E eu acredito que o apóstolo Paulo, essa era a ênfase que ele dava e aqueles que andavam com ele, e neste caso Timóteo, cresciam nestas verdades. Se nós não crescermos assim, irmãos, nós definhamos a nossa alma, nós não vamos conseguir crescer espiritualmente. Crescemos focados naquilo que está ao lado ou naquilo que está atrás de nós. Nós temos que crescer focados para o alto, focados no Senhor. Esse tem que ser o nosso propósito. E não há nada como crescer se não crescer através da palavra. É o compromisso com Deus, irmãos. E este compromisso vem através da palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu gostei de ouvir o áudio do Alex, que nós ouvimos há pouco, quando ele disse que ele se estava a preparar a ele próprio para depois ser um benefício para os outros, por outras palavras. Mas ele disse isto. Alguém muito novo na fé, mas com a preocupação de crescer ele para depois ser um benefício para os outros. Se nós não crescermos através da palavra, como é que nós podemos ajudar os outros? Como é que nós conseguimos transmitir aos outros a paixão que nós às vezes queremos transmitir? Que as almas devem apaixonar-se pelo Senhor se nós não vivermos essa paixão. Então, isto é ridículo, não é? Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Mas isto só cresce se nós tivermos um compromisso com o Senhor e é através da palavra que nós crescemos.
Temos que disciplinar os nossos corações, irmãos. Quando o Senhor diz que devemos o amar de todo o coração, não é em parte, é de todo, é disciplina. Nós, como soldados de Cristo, nós temos que disciplinar a nossa vida. O que é que fazemos quando acordamos de manhã? Antes de nos deitar, o que é que fazemos? Durante o dia, a nossa mente está ligada a quem? Ou quê? A quem nós priorizamos? Façamos-nos essas perguntas, irmãos. É muito importante e possamos fazer, de facto, durante o dia um rastreio e pensar, pá, isto não me faz falta, então eu não tenho que perder tempo com isto. Não, isto é importante, isto é uma prioridade. Que o Senhor nos ajude, porque é assim que um soldado trabalha. Ele tem ali uma lista e ele vai vendo aquilo que, de facto, qual é a sua missão, o que é a prioridade. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E era este pequeno pensamento que eu tinha para partilhar com os irmãos. Algum irmão que queira partilhar mais algum pensamento connosco, esteja à vontade. Quero dizer um duplo amém àquilo que ouvimos agora do nosso irmão Nando, relativamente a este importante assunto. E faço também das palavras do Nando as minhas, dando também saudações especiais para o Alex e para o Benjamin. E eu gostaria de começar por dizer ainda alguma coisa sobre o versículo 1. E nós acabamos de ouvir agora alguma coisa muito importante. Bem, vamos a ver se eu consigo explicar, porque às vezes não é fácil. O nosso Nando acabou de falar agora sobre a nossa esperança. Penso que foi no último estudo que o nosso irmão Alberto também falou sobre a nossa esperança. E gostei muito daquilo que ele disse, porque ele mostrou claramente que a nossa esperança não é como a esperança do mundo. Porque a esperança do mundo é um desejo, que se pode concretizar ou não, mas a esperança do crente é garantida. O nosso irmão Nando acabou de apresentar também uma coisa muito importante a este respeito, que é a importância de conhecermos a Bíblia. Porque se não conhecermos a Bíblia e ouvirmos falar na esperança, até pensamos que a esperança de que a Bíblia fala é uma esperança como as outras, de que o nosso irmão Alberto teve o cuidado de explicar. Mas quando nós lemos a Bíblia com atenção e estudamos a Bíblia com atenção, como ouvimos o nosso irmão Nando estar aqui a mostrar essa necessidade, então a coisa muda de figura. E eu começaria por dizer o seguinte: quando nós lemos Cristo, esperança nossa, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Eu ainda ontem, quando falava na igreja nas Fontainhas, ontem à noite, numa reunião online, e terminei uma série sobre Simeão. E uma das coisas que eu tive o cuidado de dizer foi para que as pessoas notassem que Simeão disse a dada altura: podes despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E o que é que eu tive a ocasião de dizer então? Que a salvação que Simeão viu era Cristo. Cristo era a salvação. Nós às vezes podemos pensar que a salvação é não sei o quê, não sei como. Mas a salvação é Cristo. É uma pessoa. E eu quero aqui chamar a vossa atenção, porque Cristo, de facto, para nós, é tudo. Olha, por exemplo, na carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, no fim do capítulo 1 da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo tem aqui umas declarações que são qualquer coisa. Não vou estar a meditar nelas, mas vou apenas referir, que diz assim: mas vós, versículo 30, vós sois dele em Jesus Cristo, o qual, para nós... Eu nunca mais me esqueço que uma vez ouvi o irmão Alberto Borges, que já está na glória, um irmão querido que estava na igreja em Ovar, um ancião. Uma vez ele deu uma mensagem que nunca mais me esqueci da minha vida. Ele pregou sobre Cristo por, Cristo para, Cristo em. Eu nunca mais me esqueci daquela mensagem. E quando ele falou sobre Cristo para, pegou nesta passagem. Cristo para nós. Lemos aqui, versículo 30. O qual, para nós, foi feito por Deus, sabedoria. Reparem que sabedoria é Cristo. Às vezes nós... Mas o que é sabedoria? Aliás, o capítulo 8 do livro de Provérbios é o capítulo da sabedoria, não sei se já repararam. Se vocês lerem com atenção o capítulo 8 de Provérbios,
cujo tema é sabedoria, é o Senhor Jesus Cristo que está ali. Ele foi feito para nós sabedoria. Sabedoria é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. E depois ele continua e diz, foi feito para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ora bem, quando aqui nós lemos na carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 1, nós lemos que Cristo é a nossa esperança. A esperança é uma pessoa. A esperança não é um desejo. A esperança não é um desejo, por muito forte que eu tenha, que se cumpra. Não tem nada a ver com isso. A esperança é Cristo. Aliás, vocês querem ver um exemplo típico, claro, mais claro, além de que isto aqui é claro, não é? Porque aqui diz que a esperança é Cristo, a esperança nossa, certo? Mas quando o apóstolo Paulo escreve a Tito, ele diz que ele diz que Cristo é chamado a esperança da glória. Ele é a esperança da glória. Eu vou ler, que é para vocês verem, eu tenho isto claro na minha cabeça, mas se calhar é bom, por amor àqueles que não estejam muito seguros nisso. Ele diz no capítulo 3, capítulo 3 ou 2? Estava em Timóteo. Na carta a Tito, não é? É no capítulo 2. Ele diz assim, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança. Quem é a nossa bem-aventurada esperança? O que é a bem-aventurada esperança? É uma coisa? É um desejo? É o aparecimento da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é a nossa esperança. É a nossa esperança bem-aventurada, ou seja, felicíssima. Ora bem, e eu gostei muito daquela explicação que o irmão Alberto deu, quando ele explicou a diferença entre a esperança no conceito mundano, na linguagem comum e corrente que as pessoas têm, e a esperança da Bíblia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele explicou aquilo muito bem e eu até recomendo a irem ver a gravação da mensagem daquilo que ele disse, que é para avivar melhor a vossa memória. Mas eu agora aqui quero chamar a atenção para uma coisa. Vocês já viram o que é a minha esperança? Porquê é que a minha esperança é uma certeza? Porquê é que a minha esperança é certa? Porquê é que a minha esperança é segura? Porque é uma pessoa, mas não é uma pessoa qualquer. A minha esperança é aquele que disse, eu sou a ressurreição. Podem matar a minha esperança, que ela ressuscita de novo. Não podem matar a minha esperança. A minha esperança não pode morrer. É a ressurreição e a vida. E portanto eu queria chamar a vossa atenção para isto. Cristo é a minha esperança e a minha esperança é Cristo. E agora eu quero que vocês abram a Bíblia em Hebreus 6, versículos 19 e 20, para verem uma outra faceta desta questão. Em Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20, que diz assim, quando o apóstolo Paulo, eu creio que foi ele que escreveu a carta aos Hebreus, no capítulo 6, nos versículos 19 e 20, a dada altura, portanto, deste capítulo, ao escrever ele diz assim, a qual, entenda-se esperança, porque ele está a falar da esperança, no versículo 19, a qual esperança temos como âncora. Sabem que a âncora no navio é o que segura o navio. A âncora é o que segura o navio. Para que o navio não vá pela corrente, para que o navio esteja firme e seguro, ele precisa de uma âncora. E o apóstolo diz que a esperança é uma âncora. A âncora da alma. Diz ele, segura e firme. E que penetra até ao interior do véu onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Isto aqui é qualquer coisa. Eu não sei se consigo explicar isto, mas eu vou tentar explicar o que aqui está escrito. A nossa esperança, repito, e estou aqui como quase que a redizer aquilo que o nosso irmão Alberto disse. A palavra esperança, usada no sentido geral, refere-se a como gostaríamos que as coisas se desenrolassem no futuro.
mas sem termos qualquer garantia de que elas se desenrolem como nós gostaríamos. Não temos garantia nenhuma. No entanto, quando ela é usada na Bíblia, a esperança, a palavra esperança traz consigo uma expectativa para o futuro, uma expectativa que é garantida por autoridade divina. Onde não há dúvida, não há nenhuma dúvida quanto ao resultado expectável, que é certo. O nosso versículo acima, e eu repito outra vez, a esperança que temos é como uma âncora da alma segura e firme que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Esta parte final é muito importante, sabem? E é isso que eu vou explicar agora. O nosso versículo diz-nos o motivo porque é que a esperança é segura e firme. Porque é que é uma âncora. Porque, diz a passagem, o Senhor Jesus Cristo já está no interior do véu. E que em breve nós estaremos lá com Ele, porque Ele é o precursor. E Ele vai antes, Ele vai adiante, Ele vai à frente. E nós vamos a seguir. Está garantido. A nossa esperança é qualquer coisa. Por último, no versículo 2, nós temos aqui Timóteo. Diz assim o apóstolo no versículo 2, a Timóteo, meu verdadeiro filho, a Timóteo. Sabem que a palavra Timóteo Timóteo é uma palavra dupla, sabem? É uma dupla palavra, que em conjunção deu Timóteo. E a parte final de Timóteo, que é tio, Timóteo, é tio Teo, vem do grego Theos, que quer dizer Deus. É tão bom a gente ter Deus no nosso nome, não é? Eu diria mais, é tão bom a gente ter Deus na nossa vida. É tão bom a gente ter Deus nas nossas atividades. É tão bom a gente ter Deus nos nossos pensamentos. É tão bom a gente ter Deus nas nossas ações. É tão bom termos Deus nos nossos sentimentos. Timóteo quer dizer que honra a Deus. E quando nós olhamos para a vida de Timóteo, vemos alguém que de facto honrou a Deus. Mas o que é mais curioso é que nós vemos aqui na passagem que Paulo diz assim, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Timóteo, como dizia o irmão Alberto há pouco, não é? Tal pai, tal filho. Se houve alguém que honrou a Deus na fé, foi Paulo. E o que é que ele vê agora? Um espelho. Olha para Timóteo e vê Timóteo a seguir as pisadas de Paulo. A Timóteo, o meu verdadeiro filho da fé. Eu até poderia dizer assim. A verdadeira fé. Vamos pôr este versículo ao contrário, ok? Que é para a gente percebê-lo de outra maneira. A verdadeira fé é que honra a Deus. A verdadeira fé é que honra a Deus. Porque a não verdadeira fé não honra a Deus. Porque a verdadeira fé confia na palavra de Deus. E honra dessa forma a Deus. Porque crê na palavra de Deus. E então, como nós vemos aqui, a verdadeira fé honra a Deus. E o meu desejo é que também nós possamos ser como Paulo, ser como Timóteo, vivamos a nossa vida para honrar a Deus. Nada mais faz sentido. Sabem que quando as pessoas falam de Timóteo, normalmente dizem Timóteo era franzino, Timóteo era tímido. Ou seja, Timóteo era assim muito apagado. E eu percebo essa descrição.
Sabem porquê é que existe essa descrição? Porque ele honrava a Deus, ele não trazia honra para ele. Ele era um fraco, ele era um débil. Eu gosto de Timóteo. Sejamos assim também. Aos olhos dos outros, que possamos ser assim uns ninguém. Mas que esses ninguém possam trazer honra e glória a Deus. Que é esse o grande objetivo. E era só. E chegamos ao final do estudo bíblico e é motivo de nós darmos graças ao nosso Deus por aquilo que ouvimos. Que o Senhor assim nos ajude a permanecermos nesta verdadeira fé. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos Te dar graças mais uma vez, Senhor, pelo privilégio que é, Senhor, de Te servir, Senhor, pelo privilégio que é de ouvir a Tua palavra, Senhor, pelo privilégio que é, Senhor, de nós como igreja nos reunirmos para falarmos contigo, Senhor, em oração. Ó Pai, Te agradecemos ainda pelo privilégio que é da comunhão que usufruímos uns para com os outros, pelo privilégio que é, Senhor, de nós podermos levar as cargas uns dos outros, Senhor, pelo privilégio que é de podermos nos alegrarmos com aqueles que se alegram, mas também, Senhor, chorarmos com os que choram, Senhor. Te agradecemos também, Senhor, porque Tu nos dizes na Tua palavra, Senhor, que devemos de facto ser um consolo uns para com os outros, Senhor, e nós Te agradecemos por isso, mas Te queremos dar graças que acima de tudo, Senhor, temos-te a Ti, que és Tu que constranges, é o Teu Espírito que nos conduz, e nós Te agradecemos por tamanha graça, Senhor, por teres deixado o Teu Espírito, Senhor, e Ele habita dentro daqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo, Pai, como Seu único Salvador e que nos constranges, Senhor, nos conduzes, nos ensinas, Senhor. Obrigado, Pai, por tanta bênção, Senhor, e somente pela Tua graça, Senhor. Algo dado, Senhor, gratuitamente, Senhor, a cada um de nós, Senhor, àqueles que aceitaram de facto o Senhor Jesus Cristo e conseguiram reconhecer, Senhor, pela fé, a obra feita ali na cruz, Senhor, em que naquele momento o nosso Senhor Jesus Cristo levou as nossas culpas, Senhor. E mais uma vez nós Te damos graças, Senhor, por tamanho amor. Te damos graças como igreja, no santo nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o culto está terminado.